Rádio Cairo Internacional do Egito apresenta Descendentes árabes homenageados no Brasil. Cobertura especial da homenagem do Conscré para figuras árabes no Brasil. Produzida por Mohamed Abdel Kamel e apresentado por Edna Urzi Rizetti. Olá e seja bem-vinda à nossa comunidade árabe no Brasil. Saudações daqui de São Paulo. Hoje temos a maior honra de participar desta cerimônia organizada pelo Conselho Estadual Parlamentar das Comunidades de Raízes e Culturas Estrangeiras, Conscré, na qual serão homenageadas algumas figuras descendentes árabes. O evento, que realiza-se hoje, vem sintonizando com a celebração da Semana Cultural Árabe no Brasil e poucos dias antes da comemoração do Dia da Independência do Brasil, em 7 de setembro. No início desta cobertura, temos a maior honra de manter esta entrevista com o prezado senhor Gabriel Sayer, o presidente do Conscré. Seja bem-vindo e parabéns a esta organização maravilhosa do evento. A palavra está com você agora. Boa noite. Vamos responder uma por uma. Pergunta número 1. Meu nome é Gabriel Sayeg, minha mãe é síria, nascida em Homs, veio para o Brasil com 14 anos. Meu pai é brasileiro, porém seu pai veio de Alepo. Eu fiz escola num colégio alemão, Porto Seguro. Meu pai gostava de uma educação rígida. Daí eu fiz engenharia civil no Mackenzie e fiz administração de empresas no Mackenzie. Quando me formei, abrimos uma incorporadora, chamava Civil Corp Engenharia Construção e Incorporação Limitada, junto com 2 sócios do Mackenzie. E durante 35 anos nós construímos, incorporamos, projetamos prédios em São Paulo, Jundiaí, Litoral, casas, galpões, etc. Hoje em dia eu atuo no mercado imobiliário, com a imobiliária, que chama Civil Plan, e mexo com construções e reformas pequenas, que já não temos interesse em fazer coisas grandes, nem pegar financiamento bancário, nem nada. Essa é alguma coisa sobre mim. Bom, em relação às minhas relações com as comunidades árabes, eu atuei no Instituto da Cultura Árabe, que foi criado pela Soraya Ismail há 18 anos atrás. Entrei desde o primeiro ano, tive vários cargos, cheguei a ser vice-presidente até 3 anos atrás. Aí eu me desliguei. Aí eu sou diretor cultural do Clube Sírio há 21 anos, e nos últimos 3 eu passei para ser diretor cultural árabe, cuidando só da parte de cultura árabe lá dentro. Lá dentro do Clube Sírio eu instituí um curso para Derbak, aula de Derbak, uma banda árabe, comandadas pelo maestro William Bordocan. Introduzimos língua árabe gratuito e temos alguns eventos, tipo Noite do Dabk, 2 vezes por ano, onde se dança Dabk e come comida árabe, e um evento grandioso por ano que chama Tarde Árabe, que fizemos no dia 20 de agosto. Eu posso até mandar para você um resuminho do evento, um videozinho, onde vão mais de 500 pessoas no Clube Sírio. Fora isso, onde tem alguma coisa interessante relacionada à cultura, a gente participa, procura visitar, ajudar, etc. e tal. Lá no Clube Sírio, eu fundei há 18 anos o Núcleo de Cultura Árabe do Esporte Clube Sírio. A intenção do Núcleo de Cultura Árabe é divulgar a cultura árabe. Então, todo mês, a gente apresenta um cinema árabe aberto ao público e faz uma palestra com alguém interessante da comunidade. Tivemos já lá o Milton Ratum, tivemos lá Samuel Atas, que já faleceu, quem mais? O Catlab, tivemos o professor Scana do Paraná. Bom, nesses 18 anos tivemos muita gente lá. E acabou sendo um polo de cultura árabe que é reconhecido na cidade de São Paulo. Eu não sei se tem outra entidade que faz há tanto tempo, com tantas assiduidades que nós fazemos.
E hoje, além disso, eu sou presidente do CONSC, Conselho Estadual Parlamentar das Comunidades de Raízes Estrangeiras. O CONSC foi fundado em 2001. Um dos fundadores foi o Riscala Tuma, que aliás também deu palestra no Clube Sírio, e ele faleceu há uns 4 anos atrás. No seu falecimento me convidaram para participar. Eu concordei, e minha colega junto comigo, que representa a comunidade árabe, é a Nailise Caba, que ela é presidente daquela associação Mão Branca para Idosos. Então basicamente é isso, Instituto da Cultura Árabe, CONSCRE e Clube Sírio. Em relação à pergunta 5, aos homenageados, quero dar os parabéns pelos grandes esforços que fizeram, em vir de lugares distantes, desenvolver a família, sem nem mesmo conhecer a língua, costume, tradição nem nada, e ainda assim terem progresso, conseguirem progredir profissionalmente, economicamente, participando ativamente do progresso e desenvolvimento do nosso grande país que é o Brasil. E sobre a TV egípcia, querer ter informações sobre os eventos que fazemos aqui, me deixar muito honrado como presidente do CONSCRE, saber que uma rádio, uma televisão de um país tão distante, mas da nossa comunidade, tem interesse em saber o que acontece por aqui. Então, nós no CONSCRE temos a comunidade sírio-libanesa, que antes era árabe, e entrou a comunidade palestina o ano passado, que nos deixa muito orgulhosos de poder, de alguma forma, como árabes, poder participar desse evento e agora assumir a presidência dele. Muito obrigado. Sobre as relações diplomáticas entre Egito e o Brasil, não tenho muito a comentar. Infelizmente, a mídia não fala nada, os jornais não comentam nada. Eu particularmente conheço o Egito, já estive lá 1 ou 2 vezes, porque minha mãe, que é síria, um dos primos dela foi morar no Cairo. Então eu estive no Cairo, passei no Nilo, fiz o tour lá, adorei, um país maravilhoso, muito bonito, visitei pirâmide, Vale dos Reis, etc e tal. Muito estrangeiro e muito turismo, mas sobre as relações diplomáticas, infelizmente, não conheço para poder falar alguma coisa a respeito. Sobre a importância dessas homenagens para os descendentes no Brasil, eu acho muito importante, não só para nós, como para todas as comunidades de imigrantes. Então a gente homenageia alguém que colaborou, que participou, mantém em evidência essa nossa união e, ao mesmo tempo, damos o devido prestígio a essas pessoas diferenciadas que tanto batalharam pela comunidade. E tem sempre um congraçamento no final, mantendo nossos laços. Eu acho muito importante, muito interessante, e o pessoal gosta. Sobre as contribuições das comunidades árabes na história do Brasil, vem desde o começo da história, quando o Brasil tinha o Tratado de Tordesilhas, que quando os mascates vieram para cá não respeitaram e foram andando, se enfronhando mais para o interior. E dizem que grande parte desse aumento territorial brasileiro se deveu a esses mascates, que penetraram aí o Brasil adentro. Segundo, nós temos grande influência na população brasileira, tanto na parte linguística, tem mais de 2.000 palavras em português de origem árabe, quanto na parte gastronômica. O quibe, por exemplo, hoje é quase uma comida brasileira. Em qualquer canto do país tem quibe, tem até uma rede chamada Habib's, que não é de um árabe, é de um português, que vende comida árabe pelo Brasil todo, a preços módicos, etc. e tal. Além da grande contribuição em todas as áreas, pelos descendentes desses imigrantes valentes que aqui se formaram, e se destacando muito na medicina, na advocacia, na engenharia, na política e etc. e tal. Resumindo, grandes foram as contribuições da nossa comunidade para esse país maravilhoso que vivemos hoje. Sobre a nossa independência, gostaria de dizer que naquela ocasião, o Brasil se libertou do colonialismo português, se tornou um país muito miscigenado, temos imigrantes de várias partes do mundo, por várias razões, por perseguição ao credo, por pobreza, por falta de oportunidades, vieram de todos os cantos do mundo e hoje formam o que, na minha opinião, é uma das maiores riquezas do nosso país, que é essa miscigenação de raças que formou o povo brasileiro. E a mensagem para os homenageados é um parabéns por terem vindo um país tão distante, do qual muitos não conheciam a língua, a cultura nem nada, e conseguiram aqui formar famílias, progredir, criar seus filhos, fazê-los estudar e ter
ter essa participação ativa que tem nesse país maravilhoso que a todos nos recebeu muito bem. Digamos assim, nossa segunda pátria. Gostaria de contar um fato importante que aconteceu no Clube Sírio. O Clube Sírio foi fundado em 1907. Portanto, em 2007, nós fizemos 100 anos. Na ocasião, 1917. Então, em 2017, fizemos 100 anos. Nessa ocasião, foi lançado um livro do centenário do Clube Sírio. Há um ano atrás, veio a nova embaixadora da Síria no Brasil, em visita ao Clube Sírio, ela sugeriu, por que vocês não traduzem esse livro para o árabe, para a gente poder entender? Nesse sentido, o nosso presidente, Marcos Demetrio Reich, do Esporte Clube Sírio, pediu para ser traduzido, nós traduzimos o livro com o professor Ayman Ismander, um sírio com doutorado em História, que mora no Brasil, e imprimimos algum desses livros. Muito bem. Semana que vem está tendo na Síria uma reunião da FEARAB América, Federação das Comunidades Árabes. Então vai ter representantes brasileiros, argentinos e de outros países. Do Brasil está indo duas pessoas. Um é o ex-presidente do Clube Sírio chamado Roberto Cabarite e outro Fuad Ashkar. Muito bem. Eles estão levando 10 livros do centenário, junto com uma carta que foi feita do presidente do Clube Sírio para o presidente Assad, agradecendo, presenteando com o livro, e agradecendo uma pedra que, por ocasião dos 100 anos do Clube Sírio, o presidente sírio presenteou o Clube Sírio. Ele mandou uma pedra da região de Palmira, com 8,5 toneladas. Essa pedra veio de navio, foi instalada num lugar do clube importante, com placas comemorativas, e dentro desse livro dos 100 anos, nós temos fotos e tudo documentado o que aconteceu em relação a essa foto, a esse evento da instalação e inauguração dessa pedra de Palmira. Se vocês tiverem mais interesse, entre em contato, nós podemos ir lá ver, fotografar, posso mostrar para vocês. Então, semana que vem, dia 2, eles vão estar com o presidente Assad, e eu até pedi para eles se conseguiam fazer um vídeo, alguma coisa, para ele tentar divulgar por aqui. Aproveitamos e mandamos também para ele um vídeo da Tarde Árabe, como eu citei agora há pouco para vocês, esse evento grandioso que nós fizemos no Clube Sírio, que esse ano nós batizamos de Surya Watana. Aí tocamos o hino nacional da Síria, apresentamos aspectos culturais, danças, músicas, etc. e tal. Muito obrigado. Mais uma coisa que eu gostaria de comentar que eu esqueci, é que a comunidade palestina acabou entrando no CONSC graças à solicitação, ao trabalho da Rita de Cássia Haut. Ela é descendente de palestinos. A família dela tinha fazendas em Lida, onde hoje é o aeroporto Ben Gurion, perto de Tel Aviv. Foram todos expulsos de lá pelos israelenses, saíram fugidos numa boleia de caminhão, levando a roupa do corpo. Vieram para o Brasil, se destacaram, tiveram indústrias, cresceram, e hoje ela, brilhantemente representando essa comunidade, foi a incentivadora e a batalhadora por ter conseguido que a comunidade palestina tivesse representação no CONSC. Então, todos nós agradecemos muito a ela por esse fato. Obrigado. Continuamos nossa cobertura dentro da sede, pelo Conselho Estadual Parlamentar das Comunidades de Raízes e Culturas Estrangeiras. E agora vamos receber nossa prezada Rita de Cássia Haut, a representante palestina do CONSCRE. Seja bem-vinda e parabéns por este evento maravilhoso. Que gostaria de dizer neste dia especial? Então, no dia 7 de setembro, o Brasil celebra o Dia da Independência, que é uma data marcante, histórica, E durante sua trajetória, o Brasil tem desempenhado um papel bem significativo no apoio à questão palestina. O país sul-americano tem historicamente mantido boas relações diplomáticas e demonstrando sempre apoio às inspirações do povo palestino por autodeterminação, justiça e uma solução pacífica para o conflito. Então, essa postura se reflete
a posicionamentos e ações tomados em fóruns internacionais que buscam sempre promover a busca, né, por uma paz duradoura na região, estabelecimento e o estabelecimento, né, de um Estado palestino independente. Então, o Brasil tem sido um defensor dos direitos palestinos, incentivando sempre o diálogo entre as partes envolvidas, em busca de uma resolução justa, né? E, paralelamente a isso, a comunidade palestina no Brasil desempenha, assim, um papel vital na construção do tecido social e cultural do país. Porque, ao longo dos anos, os descendentes de imigrantes palestinos, eles têm contribuído de maneira bem significativa para diversos setores, incluindo comércio, medicina, educação, cultura. E sua influência é evidente na culinária, festividades, nas tradições, enriquecimento e diversidade cultural brasileira. Além disso, a comunidade palestina no Brasil tem se envolvido ativamente em questões relacionadas à Palestina, promovendo a conscientização sobre a situação do Oriente Médio e buscando apoio, né, para as buscas de soluções pacíficas e justas. Então, resumindo, o Dia da Independência do Brasil é uma oportunidade para reconhecer não apenas a construção do país sul-americano no apoio à causa palestina, mas também para celebrar as valiosas contribuições da comunidade palestina no Brasil também. Então, ambos aspectos demonstram a importância do diálogo intercultural e a busca por um mundo mais equitativo. Oi, boa noite. Bem, vou começar respondendo a primeira pergunta. Meu nome é Rita de Cássia Haut. Eu sou bem enraizada nas tradições da minha cultura, né? Eu sou filha de palestino, sou mãe de 4 filhos. Atualmente eu trabalho com o terceiro setor, que é a minha paixão. Atualmente também eu estou como diretora de filantropia do Esporte Clube Sírio. Então eu procuro utilizar esse dom de conexão para impulsionar algumas coisas positivas na comunidade, né? E procuro abraçar sempre causas humanitárias e sociais em busca de um mundo melhor. Também busco constantemente, né, por um aprendizado. Atualmente eu sou graduanda de psicologia, que também contribui muito, né? E eu procuro sempre explorar essa complexidade, né, desse comportamento humano e dentro das minhas habilidades, dentro daquilo que eu faço, né? E além das minhas realizações profissionais também, eu dedico boa parte do meu tempo como conselheira da comunidade palestina no CONSCRE. O CONSCRE ele já existe há 22 anos, né? E nesses 22 anos ele nunca teve... a Palestina nunca esteve incluída. E isso sempre me incomodou muito. E em 2000
2021, eu solicitei ao presidente do CONSCRE e manifestei o meu desejo para que nós, os palestinos, também ingressassem no CONSCRE. E graças a Deus ele aceitou o meu pedido. Então, agora em 2023, nós vamos para o nosso segundo ano dentro do CONSCRE. Então, a princípio é isso. O Conselho Parlamentar das Comunidades e Raízes Culturais Estrangeiras, o CONSCRE, ele busca sempre fortalecer e representar diversas comunidades étnicas e culturais no Brasil, fomentando a convivência harmoniosa entre grupos diferentes, diversos, né? Então, dentro desse contexto, a presença da comunidade palestina no CONSCRE, ela reflete a importância da diáspora palestina no país, né? E destaca as suas contribuições. É uma oportunidade que a gente tem lá dentro de destacar as nossas contribuições culturais. O CONSCRE, ele tem um papel assim crucial na criação de laços entre diferentes grupos étnicos, né? Porque ele, ali dentro, a gente sempre está promovendo a compreensão mútua, uma coexistência pacífica entre todos. Então, as homenagens prestadas a figuras árabes no Brasil ou de origem árabe são de grandes significados para os descendentes árabes aqui do país, né? Então, essas homenagens, assim, quando elas acontecem, a gente está reconhecendo as realizações, né? E as influências positivas que o povo árabe tem na sociedade brasileira. Então, isso enaltece a diversidade cultural. Além do mais, essas homenagens têm um papel fundamental na preservação da herança e da identidade cultural dos descendentes árabes, gerando um senso, né, assim, de orgulho e de pertencimento. Então, essas homenagens também, elas são inspiradoras, né, para as gerações mais jovens. Isso demonstra que é possível alcançar o sucesso e o impacto positivo enquanto a gente mantém vínculos com as raízes culturais. Então, assim, o que eu posso dizer, em resumo, é que o CONSCRE exerce uma função muito importante na promoção da integração e diversidade cultural. E eu me sinto honrada por ter conseguido colocar a presença da Palestina no Conselho, e isso destaca a relevância da diáspora assim, palestina no país, né? E as homenagens às figuras árabes, elas sempre estão contribuindo para fortalecer essa identidade e reconhecimento, que colabora para a coesão social e a valorização das contribuições culturais. Nesse momento especial de 70 anos de aniversário da Rádio Internacional do Egito, eu gostaria de expressar meus sinceros parabéns, né, por essa trajetória marcante, esse compromisso contínuo de apoiar a causa palestina ao longo de todas essas décadas, e é um testemunho do comprometimento, né, duradouro da estação em prol da justiça e da solidariedade. Eu
reconheço a importância, né, da mídia árabe que transmite em línguas estrangeiras e que vai muito além das palavras, né? Ela se torna, assim, passa a ser um veículo essencial para expressar a voz da Palestina perante audiências globais. Então, neste aniversário, é digno realmente do reconhecimento do papel vital desempenhado pela Rádio Internacional do Egito e outras plataformas similares, né, na promoção da conscientização sobre a situação palestina. E que esse compromisso, né, persistente continue a iluminar o caminho em direção à paz, à justiça e uma resolução para o povo palestino. Que assim seja. Bem, é com uma profunda honra e emoção que eu saúdo todos vocês, todo o povo palestino, por ocasião, né, dessa homenagem que vai ser promovida pelo CONSCRI, porque essa celebração não apenas reconhece as valiosas contribuições da nossa comunidade palestina, mas também destaca a resiliência e a determinação do nosso povo em busca incessante da justiça e da paz. A nossa comunidade espalha por todo o Brasil e é um vivo reflexo, né, da riqueza cultural e das raízes profundas da Palestina. Porque ao longo das gerações nós mantivemos viva a chama da nossa herança, compartilhando as nossas histórias, valores e senso de unidade que nos conecta sempre com a nossa terra natal. Então, neste momento, devemos estender nosso coração e solidariedade aos nossos compatriotas nos territórios ocupados, cientes dos desafios que eles enfrentam, perseverança que nos inspira, né? Então, através da resistência pacífica e da luta incansável por direitos básicos e justiça, eu acho que eles são um farol mesmo de esperança para o mundo. Então, essa homenagem do CONSCRI não apenas destaca nossas conquistas individuais e coletivas, mas também nos recorda do poder da nossa voz unida. Então, devemos sempre estar unidos, mantendo viva a nossa cultura, história, luta. Nós estamos moldando um futuro mais promissor para os nossos filhos e para as próximas gerações. Então, com gratidão pelo passado, otimismo pelo futuro e uma conexão presente e inabalável, eu só posso saudar todos vocês com muito orgulho da nossa herança palestina e da determinação de fazer a diferença. Unidos seguiremos adiante, guiados pelo desejo que todos nós temos de ver uma Palestina livre e próspera para todos. Então, eu finalizo aqui com muito carinho. Muito obrigada. Caras e caros ouvintes, continuamos esta edição após a homenagem das figuras participantes. De novo com vocês aqui neste dia especial. E agora temos a maior honra de receber um dos homenageados hoje, o infectologista descendente palestino Jamal Suleiman. Seja bem-vindo e parabéns
esta homenagem histórica, porque você é o segundo palestino que recebe esta homenagem do Conscré. Gostaríamos de saber sua impressão nestes momentos. Assim, queridas e queridos ouvintes, já chegamos ao encerramento desta cobertura especial. Parabenizamos os organizadores e os homenageados e desejamos o melhor sempre para a querida Palestina e seu povo lutador. Saudações daqui da Rádio Internacional do Egito. Bem, eu sou a primeira geração nascida no Brasil. Meus pais vieram da Palestina. O meu pai é de Siload e minha mãe é de Iriha. E eu tive uma formação bastante sólida com os meus pais. E eu optei por estudar medicina e fiz a minha carreira numa especialidade de doenças infecciosas. Eu optei por essa especialidade porque no Brasil, em especial, nós temos um número muito grande de doenças que praticamente não existem em outros lugares do mundo. E o sistema de saúde no Brasil tem acesso qualquer indivíduo, qualquer pessoa que esteja em solo brasileiro, em função do Sistema Único de Saúde, ele tem acesso. Essa especialidade atende basicamente ou fundamentalmente pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas pobres que obviamente acabam tendo doenças infecciosas porque têm os seus determinantes sociais. Então, doenças diarreicas, doenças transmitidas por determinados mosquitos, fundamentalmente doenças relacionadas à pobreza. E eu fiz essa especialidade porque eu acho que a gente tem que ter um papel social importante nesse processo. O Brasil, ainda na época da ditadura, no final da ditadura, nos anos 80, reconhece a Palestina como um país, né? A gente implanta aqui, recebe o escritório de representação palestino em Brasília, na condição de embaixada. Isso é só para a gente mostrar, porque a partir da criação do Estado de Israel, em 48, a gente teve a Nakba palestina, né? E aí um contingente muito grande de palestinos acabou imigrando e vieram parar em vários lugares aqui do Brasil. Os meus pais, por exemplo, se instalaram num lugar que é chamado de Pantanal, que fica no centro-oeste do Brasil, numa pequena cidade que na época tinha 15 mil habitantes. E é nessa cidade que nesse momento, havia 10 palestinos, como é muito comum quando as pessoas imigram numa condição dessa, elas vão formando essas comunidades que normalmente reproduzem aquilo que eles tinham naquele lugar, né, na Palestina. Então, esses que estavam nessa cidade, nessa pequena cidade, eles vieram da cidade de Siload e de algumas outras vilas próximas de Siload. E basicamente essas pessoas se conheciam. E qual foi o determinante para isso? Obviamente, esses imigrantes, eles tinham dificuldade em relação ao idioma, em relação à documentação, né? A entrada no Brasil não era facilitada.
ainda que não fosse clandestino, não era uma entrada facilitada. E eu posso dizer que essa contribuição ela está relacionada com o fato dessas pessoas irem parar nesses lugares distantes e por conta de uma capacidade comercial que parece que está intrínseca, né, no sangue desses indivíduos, eles passaram a desenvolver um sistema comercial nesses lugares que essas comunidades inicialmente nem conheciam. Então, as lojas que vendiam inúmeros produtos, o comércio propriamente dito, deve muito à comunidade palestina na sua primeira geração que veio para cá. Paralelamente a isso, a segunda geração, os filhos desses imigrantes, eles continuaram estudando, porque se sabe assim, muito claramente que o ensino, a educação é um pilar da cultura palestina. Então, por exemplo, eu tenho 7 irmãos, todos nós estudamos, todos nós nos graduamos, ainda que alguns tenham ficado tomando conta dos bens que meus pais construíram, e eu estou falando especificamente de loja, essa geração já é uma geração formada. Então, nessa esfera, uma das grandes contribuições da comunidade palestina é, primeiro, a sua inserção no país que os recebeu. Segundo, devolver a esse país, através da formação e da educação dos seus filhos, netos, na forma de um trabalho, né, para essa mesma comunidade, aquilo que essa primeira geração teve como, vou botar entre aspas, como benefício. Esse Conselho Estadual Parlamentar das Comunidades de Raízes e Culturas Estrangeiras, ele incluiu a presença palestina recentemente. Eu vou ser o segundo homenageado. E a minha indicação, por conta desse conselho, está muito relacionada à voz que nós, felizmente, conseguimos nos fazer ouvir. Então, ainda que seja uma coisa recente, né, obviamente não há só palestinos, nós temos alemães, temos japoneses, vários outros representantes de outros países, né, que também formam a comunidade brasileira. Eu acho que o fato de hoje ter a Palestina representada numa instituição que é da comunidade, né, porque o parlamento faz parte da representatividade da comunidade, é um indicativo da importância do processo de recriação da nação palestina, ou da estrutura governamental palestina. Então, é mais uma estratégia, né, é mais uma forma de nos visibilizarmos no sentido de contrapor a estratégia judaica, né, israelense, de nos apagar, né, nos colocar numa situação de inexistência. Como nós não desistimos nunca, né, nosso papel, nós trabalhamos com a vida, nossa função é trazer a vida nas suas mais variadas representações,
e é isso que eu devo, inclusive, pontuar no momento que eu tiver espaço para falar nessa homenagem, eu não recebo a homenagem como algo pessoal, eu recebo essa homenagem como algo de representação para uma comunidade que não saiu da Palestina por livre e espontânea vontade, né? Saiu de um regime de apartheid que nesses anos todos o Estado judaico, né, fascista, se esforçou para extinguir. E, obviamente, não vai extinguir porque a história é cíclica, né? Então, eu não tenho dúvida de que é só uma questão de tempo que nós vamos retomar a Palestina e a Palestina será livre. A Rádio Internacional do Egito faz parte da minha vivência na infância e juventude. Meu pai, todo final de tarde, ouvia a rádio e eu era o seu acompanhante. Saut al-Arab min al-Qahira. Eu guardo isso com muito carinho, sei bem do apoio da causa palestina pela Rádio Internacional do Egito, e o povo egípcio sempre apoiou a causa palestina, mesmo porque é uma causa justa, né? A opressão é sempre uma coisa que precisa ser combatida, né? Os palestinos têm um carinho imenso pelos egípcios, no sentido de abraçar o árabe como o que nos une, né? Então, eu efetivamente tenho um agradecimento muito grande, é um prazer imenso poder falar depois de tanto tempo. A diferença dos 70 anos, eu sou apenas 6 anos mais novo do que a Rádio Internacional do Egito. É um prazer imenso poder falar em português para vocês. A mensagem que eu quero deixar, final, é que nós não vamos desistir nunca da luta por uma Palestina livre. Estamos juntos nesse propósito, nós não vamos nos invisibilizar e contamos com o apoio de toda a nação palestina ao redor do mundo.